Olá, pessoal. Eu sou Isabela, eu sou médica especialista em clínica médica e hoje a gente vai discutir algumas questões que abrangem aí o diagnóstico de epilepsias. É um monte de questão que a gente selecionou sobre neurologia. Essas questões são questões muito prevalentes nas provas atualmente, tanto para as provas de R1 quanto para as provas de subespecialidades, tá? Então, fiquem atentos que tem dicas muito valiosas e principalmente para nossa prática clínica, tá? Vamos começar com a primeira questão, uma questão de 2018 de acesso direto, que traz um paciente jovem, 34 anos, militar da ativa, previamente saudável, admitido na enfermaria do seu quartel com uma febre de 39 graus e sonolência. No caminho para a emergência, apresentou crise convulsiva tônico-clônica generalizada. Na primeira parte aqui da questão, a gente já tem que se atentar, um paciente jovem que começou com febre e sinais neurológicos. O que que a gente tem que ligar a anteninha para meningite, tá? Ele teve uma crise convulsiva e após chegar lá na emergência, fez a tomografia de crânio que estava sem alterações. Foi submetida à punção do líquido cefalorraquidiano com pressão de abertura elevada. Por que que a gente tem que fazer tomografia de crânio antes de puncionar a maioria dos pacientes? A gente precisa fazer para evitar de fazer uma herniação, porque quando a gente tem alguma massa causando algum desvio de linha média, quando a gente faz a punção licórica e a gente drena o líquido cefalorraquidiano, isso pode causar herniação. O cérebro, ele tem toda a parte que passa pelo foramen magno, né? E ele não pode passar por ali, senão o paciente vai a óbito, tá? Então é uma coisa muito séria. Então, ele fez a punção do líquido cefalorraquidiano que veio com a pressão de abertura elevada. E aí, ele pergunta pra gente: "Qual o esquema antimicrobiano mais indicado nesse caso?". Então, pessoal, aqui a gente não tem dúvidas que ele está falando de um paciente jovem, que não tem comorbidades prévias e que está tendo um quadro de meningite. A meningite mais prevalente na nossa sociedade, ainda mais febre alta, assim, esse quadro bem agudo, é meningite bacteriana. E nós temos 2 agentes patológicos principais, que são o Streptopneumoniae e a Neisseria meningitis, tá? Então a gente precisa fazer um esquema que cubra essas bactérias. Letra A traz ampicilina 4 gramas intravenoso a cada 24 horas. Essa não vai ser a nossa escolha. A ampicilina é uma boa opção, geralmente quando a gente tem pacientes idosos ou, assim, nos extremos de idade, comprometidos e em etilistas, tá? Porque eles a ampicilina, ela cobre a listeria. A letra B traz o cefepime, que não é uma droga ideal para infecções de sistema nervoso central. Vancomicina também não. Ciprofloxacino também não. A nossa resposta certa aqui é a letra E, que traz ceftriaxona 2 gramas endovenoso de 12 em 12 horas. Uai, professora, mas geralmente ceftriaxona não é 1 grama de 12 em 12? É, para todo o resto do corpo. Para ela passar a barreira hematocefálica e ter esse nível sérico adequado para tratar uma meningite, é necessário a gente dobrar a dose. Então, a dose é 2 gramas de 12 em 12 horas. A gente vai precisar também, se ainda mais se for estreptococcus, colocar uma dexametasona, tá bom? Mas o que a questão cobrou da gente aqui é saber a ceftriaxona na dose dobrada, certo? Vamos agora para a nossa segunda questão, que diz assim: quais as situações abaixo são as mais comuns no diagnóstico diferencial de crise convulsiva? Então, quando um paciente chega para a gente com um quadro de crise convulsiva, a gente tem que pensar, ele já é epiléptico? Está acontecendo alguma outra coisa que está predispondo essa epilepsia? Ou ele está abrindo um quadro de epilepsia primária mesmo agora? Então, vamos lá. Desordens psicogênicas é um diagnóstico diferencial de epilepsia. Enxaqueca não é. A enxaqueca, ela não costuma mimetizar crises convulsivas. Às vezes, ela apresenta sinais focais e a gente pode pensar ali num AIT, num AVC, mas não numa epilepsia, não numa crise convulsiva. Então, não é a letra A. A letra B. Síncope e realmente, síncope é um diagnóstico diferencial importante para a gente pensar, porque ela evolui aí com
um sinal neurológico, né, com um rebaixamento do nível de consciência. Então a gente precisa diferenciar a síncope da crise convulsiva. Só dando uma dica aí, que eu já vi que é em questão, que a diferença principal das duas é o status pós-ictal do paciente. Se o paciente tem status pós-ictal, a gente sabe que foi uma crise convulsiva mesmo. Se ele não tem, a gente precisa pensar em outros diagnósticos e um desses é a síncope, tá? E desordens psicogênicas também. As desordens psicogênicas, o paciente faz uma crise convulsiva, assim, perfeita. Muito difícil diferenciar, às vezes a gente vai diferenciar só no eletroencefalograma. A letra B tá certa, então até então a gente tá ali com ela. A letra C traz hipoglicemia, e esse é uma das coisas, assim, principais pra gente saber pra nossa prática e pra prova. Quando chega um paciente rebaixado, o nível de consciência rebaixado ou com crise convulsiva, a primeira coisa que a gente pede é uma HGT, tá. Aqui em Goiás a gente chama de HGT, tem lugar que chama de destro, a glicemia capilar, né, do paciente, do dedinho. Porque as hipoglicemias podem fazer sintomas neurológicos e fazem, tá? É muito grave e é fácil de tratar, é com glicose, tá? Ou a gente pode fazer também o glucagon subcutâneo, mas é um importante diagnóstico diferencial. E a síncope também. Então a letra C também tá certa. Essa questão aí temos 2 gabaritos, tá? A banca liberou o gabarito letra B, mas eu discordo, eu acho que essa questão deveria até ser anulada, porque ela tem 2 respostas corretas. A letra D fala de enxaqueca, que a gente já viu que não é diagnóstico diferencial, e AIT também não é. E a letra E traz o AIT e o terror noturno. O terror noturno é mais comum em crianças e ainda assim não é muito característico de crise convulsiva não, beleza? Então tá bom. Vamos passar agora para a terceira questão. E é uma questão de uma prova muito concorrida, que muitas pessoas prestam, que é o PSU de Minas. Essa prova foi de 2019 e traz um paciente de 35 anos, que foi trazido ao pronto-socorro por familiares que relatam perda súbita de consciência com movimentos tônicos cônicos generalizados que já duravam 7 minutos a admissão. Gente, crise convulsiva dura poucos minutos. 7 minutos é muito tempo para uma crise convulsiva. Não é normal. Negaram trauma, uso de drogas ilícitas ou de medicamentos, comorbidades conhecidas ou episódios semelhantes prévios. Então, o paciente, ele não tem história prévia, história médica prévia, assim, né? Pra gente pensar em outros diagnósticos. A glicemia capilar era de 97, então ele não tinha hipoglicemia, tá vendo que eu falei pra vocês que é muito importante a glicemia? Então, a gente já descartou essa hipótese. Sobre esse quadro clínico, assinale a alternativa correta. Letra A. A conduta imediata deve ser infusão intravenosa de fenitoína e realização de tomografia de crânio. Letra B. Deve-se proteger a cabeça e posicionar o paciente em decúbito lateral para evitar a aspiração enquanto se aguarda a resolução do quadro, uma vez que a maioria das crises convulsivas é autolimitada. Letra C. É necessária a realização de eletroencefalograma para se firmar o diagnóstico definitivo. E letra D. Trata-se de uma emergência neurológica com alta mortalidade e deve ser administrado midazolam pela via intramuscular. Gente, nós estamos aqui diante de um status epiléptico, tá? Pode ser até um estado de mal epilético, isso a gente só vai ter certeza absoluta com o traçado do eletroencefalograma, mas ele passou de 5 minutos, é um status epiléptico, tá? Não é uma crise convulsiva assim, simples. Então a gente não pode esperar o quadro passar igual a letra B sugere. Então essa corta. A gente também não trata crise convulsiva, a gente não aborta crise convulsiva com fenitoína, a gente até vai fazer fenitoína depois, mas agora não, tá? Agora a gente precisa cessar essa crise convulsiva do paciente, esse status epilético do paciente. E também a gente não precisa realizar o eletroencefalograma agora para afirmar o diagnóstico que esse paciente está no status epilético. A gente sabe, a família trouxe o paciente com a história de 7 minutos de crise convulsiva. O paciente não para de convulsionar. A gente precisa agir, a gente vai fazer um benzodiazepínico nesse paciente, tá? E aí, a droga de escolha, geralmente é o diazepam, endovenoso, mas a gente também pode fazer o midazolam, tá? Intramuscular, e
Se ele não responder, a gente pode idantalizar com a fenitoína, tá? Primeira escolha é o benzodiazepina. Entenderam? Nosso gabarito, letra D. Quarta questão, a questão também de uma prova muito importante aqui no Brasil, que é a FAMERP, uma questão lá de 2016, que traz um paciente de 50 anos, sexo feminino, admitida em unidade de emergência após ter sido encontrada caída em via pública. Segundo testemunhas, reportaram, a paciente apresentou crise convulsiva tônico-clônica generalizada e alguns minutos antes manifestava comportamento agressivo, realizado destro na admissão, cujo visor evidenciou glicemia low. Isso significa que a glicemia está baixa, que até o aparelhinho não conseguiu medir. Com acesso venoso em veia jugular, eu acho que eles escreveram errado aí artéria, porque não existe acesso venoso em artéria, né? Veia. Realizado coleta de exames, peptídeo C e insulina, com posterior administração de glicose hipertônica. O paciente evoluiu com melhora do nível de consciência e confirmava episódios semelhantes a este anteriormente, negando comorbidades. Então, é uma paciente que já teve rebaixamento do nível de consciência associado a uma hipoglicemia antes, tá? Então, não é a primeira vez. Então, ela deve ter algum problema aí que tá dando essa hipoglicemia nela, né? Ela também nega comorbidades, uso de fármacos e ingesta alimentar nas últimas 6 horas. Com relação ao caso clínico acima, assinale a alternativa correta. Letra A. Caso o peptídeo C e a insulina apresentem-se elevados, o ultrassom de abdômen confirmará a principal hipótese diagnóstica. Ele traz aqui, gente, então, uma mulher, né, daí de meia idade que está tendo hipoglicemia. Ele traz a tríade de Whipple certinha. Ela tem sintomas de hipoglicemia, ela tem a hipoglicemia registrada, né? Deu low, o destro dela, e ela melhorou após a reposição com glicose. Então, a gente sabe que essa paciente teve realmente um quadro de hipoglicemia e existem várias causas, tá? Existe a mais comum, que é a diabetes, né? Paciente em uso de insulina, né, são pacientes que são mais prevalentes de ter esse quadro de hipoglicemia, mas existem outras causas mais raras, tá, que a gente precisa se atentar. Uma delas é o insulinoma, que é um tumor adrenal que produz insulina. Quando a insulina é lançada, ela é lançada junto com o peptídeo C. Os dois são uma molécula só que se quebra e aí vira peptídeo C e insulina, tá? Então, toda vez que a gente dosa e o peptídeo C tá alto, a gente sabe que também a insulina tá vindo de dentro do corpo. Quando a gente dosa e o peptídeo C vem baixo, provavelmente a insulina alta é porque a pessoa tá aplicando insulina exógena, tá? Deu para entender? Então vamos seguir aqui para analisar essa questão A. Ele fala aqui que, se o peptídeo C e a insulina estivessem elevados, a gente precisa de uma ultrassom de abdômen para confirmar a principal hipótese diagnóstica, que seria o insulinoma. E essa questão está errada, gente. Toda vez que a gente precisar avaliar tumor adrenal, a gente precisa de ressonância ou tomografia, tá? A gente não consegue ver, a adrenal já é pequenininha, ela fica ali em cima do rim, né, a glândula suprarrenal. Ela já é pequena. Com ultrassom a gente não consegue definir tumores que são tão pequenos, tá? Então a gente vai precisar de um exame de imagem com maior definição, beleza? Letra B. Essa paciente deve ser submetida ao teste de jejum prolongado. Não, né, gente? Ela já provou que ela já deu a tríade de Whipple, a gente já sabe, né, que essa paciente teve hipoglicemia, e a gente não vai submeter ela a isso de novo, beleza? Letra C. Caso o peptídeo C e a insulina apresentem-se baixos, então não está tendo produção de insulina e nem de peptídeo C. Essa hipoglicemia está sendo por outra causa. Devemos excluir neoplasias produtoras do IGF-2. E esse vai ser o nosso gabarito. Gente, essa questão é uma questão difícil, eu acho, para acesso direto, mas vamos lá. Se a insulina tá baixa, gente, a hipoglicemia, então não é por causa da insulina. Então agora a gente tem que pensar nos outros hormônios que também causam hipoglicemia. O IGF-2 é um desses hormônios, tá? Ele é um fator de crescimento semelhante à insulina tipo 2. Esse é o nome completo dele.
e ele causa hipoglicemia, que é a hipoglicemia paraneoplásica. Ele é mais comumente secretado por tumores mesenquimais ou hepatocelulares, tá? E por isso que esse gabarito está correto, certo? E a letra D traz que o peptídeo C elevado com a insulina baixa afastaria a hipoglicemia factícia por administração exógena de insulina, mas não por sulfonilureias. E não, gente, isso está errado, porque se o peptídeo C está elevado, é o contrário. Peptídeo C elevado e insulina baixa não existe, tá? É peptídeo C baixo com insulina alta, tá? Que faz a hipoglicemia factícia, certo? Então, pessoal, é isso. Vamos para agora para a quinta questão. Essa última questão foi dificinha mesmo, tá? É difícil até para gente que fez já a residência de clínica médica. Respira, vamos seguir então. A próxima questão é uma questão de Belém de 2020. Diz assim: um paciente de 17 anos é trazido pela equipe do SAMU para a unidade de urgência devido ter evoluído no domicílio com crise convulsiva. Que, segundo o quadro descrito pela mãe do paciente, pode se caracterizar como episódio tônico-clônico tipo grande mal. O paciente chegou no hospital em estágio pós-ictal, tendo recebido 5 miligramas de diazepam ainda no domicílio. Subitamente, o paciente reiniciou a crise convulsiva com características conforme as descritas pela mãe. Não há histórico pessoal ou familiar de crises anteriores, tampouco de traumas em segmento cefálicos recentes ou anteriores. Não há histórico de tabagismo, etilismo ou uso de drogas ilícitas. De acordo com o quadro acima, marque a alternativa correta. Vamos de baixo para cima. Letra E. Deve-se internar o paciente para vigilância e investigação. Caso ele evolua com mais de um quadro episódio com mais de 4 episódios convulsivos dentro de 24 horas, pode-se confirmar o diagnóstico de epilepsia. Não, gente, não precisa de 4 episódios convulsivos dentro de 24 horas para se confirmar o diagnóstico de epilepsia. Primeiro, a gente vai afastar outras causas se ele não tiver algum distúrbio hidroeletrolítico, hipoglicemia, alguma infecção. Aí a gente fecha o diagnóstico de epilepsia. Não é por 4 episódios, não, tá? A gente realmente deve internar esse paciente. Letra D. Está indicada a internação hospitalar em caso de diagnósticos graves, como tumores do sistema nervoso ou AVC. Na ausência de diagnóstico, a conduta é de investigação ambulatorial após remissão da crise. E, pessoal, essa resposta está errada. A gente vai internar o paciente independente de diagnóstico grave ou não grave. Pode ser que seja uma hipoglicemia ou um uso de droga. Esse paciente vai internar, a gente vai investigar, porque ele chegou para a gente no status pós-ictal, reiniciou uma nova crise, então é um paciente que precisa de investigação e cuidados, tá? Letra C, diagnósticos diferenciais incluem migrânia, ataques e ansiedade e pânico, convulsão psicogênica não epilética e intoxicação por salicilatos, e discinesia paroxística. E não, pessoal, não é. Migrânia não é um diagnóstico diferencial, tá? Ataque de ansiedade e pânico também não gera status pós-ictal. Convulsão psicogênica não epilética também, ele não teria essa crise convulsiva tônico-clônica. Então, não, essa questão está errada. B. As causas mais comuns a considerar são os sangramentos do sistema nervoso central, traumatismo crânioencefálico, abscesso cerebral, hiponatremia e meningite. E não, gente, meningite é igual aquela primeira questão, o paciente vai ter febre, sinal meníngeo, né, rigidez de nuca, nada a ver com o que foi trazido aqui pelo caso. E, por fim, a letra A. A conduta inicial é realizar nova aplicação de diazepam ou midazolam associada à fenitoína caso não ocorra remissão do quadro após 10 minutos. E é verdade, a gente já fez uma dose de diazepam, a gente pode repetir. Se falhar, a gente vai para fenitoína, a gente dentaliza o paciente, certo? Então, o gabarito dessa questão é a letra A. Por fim, a última questão é uma questão da Santa Casa de São Paulo, 2018, de acesso direto. Um paciente de 55 anos de idade, hipertenso, etilista e tabagista, foi admitido no serviço de emergência
devido à queda da própria altura após libação alcoólica. Deu entrada com ferimento corto-contuso em face e confusão mental. Após a tomografia de crânio normal, o paciente foi mantido em observação neurológica, evoluindo na manhã seguinte com agitação psicomotora, tremores de extremidade, sudorese e um episódio de crise convulsiva tônico-clônica generalizada. No momento, apresenta confusão mental, agitação importante, tremores e ele está hipertenso e taquicárdico. Com base nessa situação, assinale a alternativa que apresenta conduta inicial. Então, gente, a gente está diante aqui de um paciente etilista que está em abstinência e evoluiu com delírio tremens, tá? É uma complicação grave aí da abstinência alcoólica, muito comum, já vi demais, tá? E o tratamento é diazepam em doses altas, beleza? E eles melhoram. É isso que a gente tinha para tratar aqui hoje. Espero que vocês tenham entendido. É um assunto denso mesmo, tá? Peguem a teoria, deem uma olhada, respondam bastante questões que vocês vão conseguir aprender, tá bom? Um abraço para vocês. Tchau, tchau.